muitos catequistas têm dificuldade de falar a respeito dos temas da Bíblia. De fato, a Bíblia possui uma coleção de livros e que tem dificuldades porque é de um contexto histórico diferente, é de uma elaboração diferente, de muitos gêneros diferentes, e essa dificuldade é natural. A gente não pode ler o texto e interpretá-lo como às vezes se faz de maneira fundamentalista, dizendo, olha, está escrito aqui. O fato de estar escrito não significa que é aquilo que quer comunicar. E então, a pretensão desses encontros, esse encontro agora de agosto, depois outro em setembro, outro em outubro, outro em novembro, é de apresentar um panorama do contexto bíblico para ajudar vocês na leitura e na compreensão do texto que vocês, às vezes, precisam manusear na catequese, para compreender melhor esse texto no seu devido contexto. Então, eu vou como que aqui estender um varal no decorrer desses encontros, para quando você tiver com determinado texto bíblico, você saber se situar em qual momento histórico, por que aquele texto se usa aquelas palavras, por que tais personagens, e a gente vai poder dialogar. Eu preparei uns slides que eu vou querer apresentar para servir, porque eu vou utilizar um pouco uns mapas para a gente entender o surgimento do povo de Israel, é esse o ponto de partida hoje, e acompanhar essa história do povo de Israel, que é um pouco também da história de Deus com o povo, e é também, em certa medida, a nossa história como novo povo de Deus. As infidelidades do povo de Israel se assemelham às nossas, as dúvidas do povo de Israel se assemelham às nossas, ou seja, o caminho do povo de Israel se assemelha ao nosso caminho. Então, por isso que é importante estar com as escrituras, ler, buscar compreender, aprofundar, orar com esses textos, muitas vezes se confrontar com esses textos que a gente não entende de maneira rápida, buscar ajuda, ler em conjunto, e assim ir crescendo na nossa compreensão, na nossa fé em Deus. Então, eu vou tentar projetar aqui o slide, espero que eu consiga, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um pouco o espaço e o surgimento do povo de Israel, que é esse povo que a gente estuda na Bíblia. Aqui não se faça confusão do atual Estado de Israel, nem do atual governo do Estado de Israel, nem quando eu falo Israel aqui, o Israel antigo, lá da Bíblia, que é diferente um pouco da história do Estado de Israel contemporâneo, etc. Para a gente não se desviar dos textos bíblicos aqui. Então, o crescente fértil, as origens do povo de Israel. Eu estou me baseando nesse livro aqui do Padre Cones. É um livro que eu recomendo para todas as catequistas, de fácil leitura, de muita lucidez, de muita profundidade também, que ajuda na compreensão geral do texto bíblico. Então, o povo de Israel surgiu nesse pedacinho aqui, que eu acho que vocês veem destacado de vermelho, que hoje fica de um lado o Egito, do outro lado o Iraque, abaixo fica a Arábia Saudita, mais para a ponta fica Irã, para cima fica a Turquia.
um pouco aí, não sei se conseguem ler, mas tem a Síria com o vizinho, e assim por diante. Nesse pedacinho de terra surgiu o povo que a gente encontra os relatos dele na Bíblia. E um povo pequeno, um povo que não foi poderoso na antiguidade, diferente dos egípcios, dos babilônios, dos persas, ou seja, que foram povos que dominaram outros povos. Então, o povo de Israel não foi um grande povo, não dominou outros povos, não teve terra grande, não dominou, não foi muito poderoso na antiguidade. E é um povo que é recordado por causa da sua fé em um Deus único e uma fé que foi transmitida e que chegou até nós. Ou seja, nós somos, em certa medida, descendentes dessa fé do povo de Israel. Porque nós somos cristãos, cristãs, seguimos a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo viveu essa fé. E a fé cristã se desenvolve a partir da fé do povo de Israel. Então, esse povo que surge aqui, desde a antiguidade, a história do Levante, que é como se chama esse pedaço, é determinada por sua situação geográfica singular. Ou seja, por aqui se passou diferentes povos. E por isso que é lugar de tantas disputas. Foi lugar de disputas na antiguidade e ainda hoje se torna lugar de disputas territoriais, de disputas por terra, de disputas por poder, por riquezas desses lugares, porque é um lugar geograficamente privilegiado, ou seja, é perto dos mares, é corredor das grandes nações. E Israel se desenvolveu, o povo de Israel se desenvolveu nesse pedaço. Aqui eu estou diminuindo o mapa e funilando para a gente perceber melhor. Aqui é o pedaço que a gente está vendo em relação ao mapa mundi. Né? Aqui as Américas, aqui a África, a Ásia, aqui esse miolo central entre a Ásia e a África, que hoje a gente chama de Ásia, África e Europa. Então, nesse pedaço, era um pedaço de terra muito fecundo, porque aqui se passavam dois rios grandes e famosos da antiguidade, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região se desenvolveu entre os rios Tigres e Eufrates, se desenvolveu uma grande civilização chamada civilização mesopotâmica, que formar uma civilização que formou diversos povos. Aqui temos o Mar Morto, e aqui tem o que depois se chamou o Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades. No tempo de Jesus tinha esse nome, mas em outros tempos tinha outros nomes. E aqui tem o Egito, com o Rio Nilo, e com o Delta no final, e aqui o grande mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, essa região, banhada por diferentes hidrografias, se tornou uma região fecunda, porque onde se plantava, se dava por causa da fecundidade dos rios na terra.
Então, era uma superfície agriculturável. E se compõe dessa região do Egito, o chamado Levante, que foi Israel e outros povos vizinhos, e a região da Mesopotâmia. E aí, nesse pedacinho aqui, se desenvolve o povo de Israel, e essa terra recebe diferentes nomes em diferentes momentos da história do povo. Primeiro, essa terra é chamada de Canaã, porque é a terra prometida por Deus para o povo. Se lembram que o povo estava escravo lá no Egito? Deus suscitou Moisés, Moisés liderou o povo e foi junto com o povo, saindo lá da escravidão do Egito para a terra prometida. E Josué sucede Moisés e entra com o povo na terra prometida, conquista a terra. Essa terra onde o povo chega é a chamada terra de Canaã, a terra, como a gente lê em diversos textos, a terra que mana leite e mel. E ali o povo chega, se constitui como o povo de Israel com a sua terra. E vai desenvolver a sua história a partir daquela terra. Então, durante muitos séculos, esse pedaço onde o povo da Bíblia se instalou foi chamado de Canaã. No momento posterior, a terra se tornou Israel e, sobretudo, o período da monarquia, depois do exílio, essa terra passou a se chamar Israel, que é o nome mais conhecido, é o nome que prevalece até hoje. E no período da dominação grega, ela passou a se chamar Palestina, por quando o povo foi dominado pelos gregos durante o reinado de Alexandre Magno. E, posteriormente, no período do Império Romano, essa região passou a se chamar Judéia. Então, esses nomes podem estar presentes em diferentes textos e corresponde a esse lugar onde o povo habita. Conforme o período histórico, ele vai receber diferente nome. Eu chamo a atenção para isso, para não gerar confusão com os nomes modernos que se dá a esse lugar. Israel hoje é diferente da Palestina. Então, para a Bíblia, está ali a terra de Canaã, depois essa terra se torna Israel, depois essa terra se torna Palestina, essa terra se torna Judéia. O mesmo espaço geográfico que vai recebendo nomes diferentes, vai também ganhando limites diferentes no decorrer da história. E aí a gente vai entrar agora um pouco na história do povo e na formação dos textos. E vou convidar vocês a folhear um pouco as páginas dos textos bíblicos. Não vai dar tempo, assim, de ler vários textos, mas já vou convidar vocês a abrirem aí e deixarem marcado aí Gênesis 12, de onde se começa a história do povo de Israel, com
o chamado pai na fé do povo, que é Abraão. Então, do ponto de vista histórico, não se sabe onde nem quando nasceu o povo de Israel, ou seja, não se tem uma precisão histórica de quando o povo nasceu. As tradições bíblicas do livro de Gênesis trazem uma série de narrativas a respeito dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Originários da Mesopotâmia, os patriarcas teriam se estabelecido na terra de Canaã por volta do século XIX a.C. Os relatos bíblicos são apresentações das memórias do passado de Israel, esboçadas em períodos diferentes, nas quais seus autores misturam sua compreensão do passado aos novos significados de acontecimentos históricos contemporâneos à época de cada escritor. Eu peguei essas duas citações desse livro, da Religião Bíblica ao Judaísmo Rabínico, é um livro publicado pela Paulus, que traz muitos esclarecimentos para os textos bíblicos, mas eu peguei esses dois para dizer o seguinte. Vou voltar aqui à imagem do mapa. Se sabe que o povo se formou aqui, por essa região. Não se sabe exatamente, do ponto de vista histórico, como isso aconteceu de maneira tão precisa, como hoje a gente sabe, por exemplo, como que surgiu Belo Horizonte, como que surgiu o bairro onde a gente mora, como que esse bairro se formou. Isso a gente tem mais precisamente. Mas a história do surgimento desse povo aqui não se sabe muito bem. O que a gente tem são registros bíblicos que foram contados, transmitidos de gerações entre gerações, e no momento histórico, essa tradição oral, isso que se ouvia a respeito dos antepassados, se torna um registro escrito, material, para ser usado no ensino, no templo, para ser usado para celebração. Eu chamo a atenção disso para ninguém ter a compreensão que a Bíblia nasceu de um instante, ou que tinha alguém ali anotando os fatos que se sucediam. A Bíblia, os diversos livros da Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de livros, é como uma biblioteca, e como a biblioteca, esses livros são de diferentes gêneros, de diferentes épocas, de diferentes tamanhos, diferentes conteúdos, e a formação desses livros foi por um processo complexo, diferente dos processos que temos para a formação de um livro hoje. Hoje, se alguém quer escrever um livro, alguém senta, escreve, manda para a editora, publica, e se tem um livro. Antigamente, se escrevia um trecho, outra pessoa escrevia outra, depois de muito tempo tinha acréscimo, depois não se mexia mais, esse livro era usado para celebração. A gente não pode tomar os textos bíblicos como livros de história, como a gente tem os nossos livros de história, que a gente aprende a respeito da história do Brasil, da história universal e tal. A gente tem que compreender que foram tradições orais transmitidas de geração em geração e que, num determinado momento, num determinado contexto histórico, conforme cada livro,
algumas pessoas tomaram essas tradições que se conheciam de ouvir e registraram para a posteridade. Então, quando a gente vê assim, por exemplo, essa semana a gente ouviu na leitura que Moisés tinha 120 anos. Então, dificilmente naquela época alguém poderia viver tanto, mas era uma maneira de o autor dizer que Moisés foi alguém fiel a Deus, viveu em torno de 3 gerações, 40 anos era o que representava uma geração, alguém que viveu como que 3 gerações e que foi fiel a Deus e por isso viveu, foi tão longevo, viveu tantos anos. Então, ou seja, os textos não se podem ser tomados assim, então, ao pé da letra. Precisa se compreender. E o mais importante é o que o texto quer comunicar. Não é a informação histórica ou geográfica ou a narrativa a respeito do evento, mas o que aquele texto quer comunicar de Deus para o leitor, para o ouvinte, seja daquele tempo, seja para hoje. É esse exercício, essa pergunta que a gente pode se fazer para o texto, que vai ajudar na catequese, junto com as crianças, com os jovens, com os adultos. Então, a primeira coisa é a respeito desses relatos, não é? O que temos são informações a respeito desses patriarcas, que era dessa região da Mesopotâmia, e que Deus suscitou para vir para cá. A gente vai já ver no texto bíblico, assim, não vai dar para ler por causa do tempo, e que esses relatos bíblicos passaram por esses processos de formação. Então, vamos aos textos bíblicos, vamos, assim, folhear um pouco, passar um pouco, passear nesse universo que a gente está adentrando e para despertar o desejo em vocês, para vocês depois lerem, aprofundarem, estudarem, pesquisarem. Então, o livro do Gênesis, que a gente quer tomar aqui, ele se divide em duas grandes partes. A primeira parte são os relatos das origens, do capítulo 1 ao capítulo 11. É aquele relato da criação, o relato de Adão e Eva, o relato da Torre de Babel, o relato de Noé, do dilúvio, etc. São esses relatos que querem mostrar que Deus é o Senhor do seu povo e que Israel tem fé nesse Deus único. Enquanto os outros povos tinham outros deuses, vários deuses, deuses fabricados, deuses de madeira ou de metal ou de outras coisas, Israel tinha fé num Deus invisível, num Deus que era único e num Deus que se conhecia por meio da história do seu povo. Por isso, a gente tem esses registros da história do povo de Israel mais do que de outros povos vizinhos. Claro que outros povos vizinhos também construíram seus documentos, construíram a própria história, mas não tão bem, não na proporção como o povo da Bíblia. E aí, a partir do capítulo 12, começa a história que a gente chama de história do povo de Israel, a partir de Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama ainda Abraão, né, depois que vai se mudar para Abraão, Deus chama Abraão e diz, capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo,
te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Segue o relato, e Abraão sai da terra e parte para a terra que Deus vai mostrar. Ou seja, Abraão é considerado pai da fé por acreditar nesse chamado de Deus e por seguir esse Deus. E aí o livro de Gênesis vai contar os diferentes episódios de Abraão, que vai seguindo nos capítulos de 12 até 20. E no capítulo 21 temos o nascimento de Isaac, descendente de Abraão. E no capítulo... E aí Abraão morre, Isaac assume o protagonismo na narrativa do livro de Gênesis. E logo aparecem os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó é quem recebe a bênção de Isaac e vai dar continuidade à descendência prometida por Deus a Abraão. Por isso que sempre se recorda, em diversos textos, quando se fala dos pais, quando se fala de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais. Então, depois de Isaac, vem Jacó, e aí o Gênesis continua as narrativas, diferentes narrativas sobre Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles, chamado José, é entregue para os egípcios, e José vai para o Egito. Depois de uns anos no Egito, José se torna muito influente com o faraó. José interpreta os sonhos de faraó e ganha prestígio. E acontece uma grande seca na região. E os irmãos de José vão buscar alimento no Egito. E José, estou resumindo assim a história, José se revela para os irmãos e pede para que o pai vá para o Egito. Então, os irmãos reúnem todos os familiares, e vão com o pai, o velho Jacó, para o Egito. E lá, Jacó, com os 12 filhos, com as respectivas esposas, já com os respectivos descendentes, se instalam no Egito por causa dessa condição, né, que estava passando fome, estava numa seca, e o povo de Israel se instala no Egito. E o livro de Gênesis termina com o povo chegando e se instalando lá no Egito. O livro do Êxodo, o livro do Êxodo vai contar a partir desse momento em que o povo está lá na escravidão do Egito. Ou seja, o povo está lá no Egito, o povo vai se multiplicando, o povo vai crescendo, e os egípcios observam o seguinte: olha, esse povo está ficando numeroso, a gente precisa escravizar para que ele não venha dominar a gente. E aí, o povo de Israel vai se tornando escravo lá no Egito. E esse povo de Israel escravo no Egito, escravizado pelos egípcios, sofre nesse outro momento histórico, depois que José
depois que os pais, depois que Jacó morre. Então, aqueles descendentes que estão lá, que são numerosos, que se tornam escravizados, passam a viver uma situação diferente de quando os pais chegaram e José tinha influência lá junto a Faraó. E nesse contexto em que o povo estava lá, escravizado no Egito, Deus suscita Moisés. O episódio se encontra narrado no livro do Êxodo, capítulo 3. Deus chama Moisés desde uma sarça ardente e Moisés recebe essa missão de liderar o povo de Israel. Moisés, como agente diante de um chamado, Moisés também fica com medo, diz: quem sou eu? Eu não falo bem, e como é teu nome? E a resposta de Deus a Moisés não é um nome próprio. A resposta de Deus para Moisés significa que Deus estará com Moisés, com o povo, e Moisés poderia confiar. Isto é, Deus se mostra a Moisés, suscita Moisés para liderar esse povo, esse momento difícil, para sair da escravidão lá do Egito, rumo à terra prometida. E o livro do Êxodo vai contar esse processo de saída lá da escravidão do Egito para a terra prometida. Faraó, obviamente, não vai deixar Moisés sair facilmente. O rei do Egito não queria liberar o povo assim, porque estava perdendo mão de obra, né? Mão de obra barata. E Moisés, então, insiste. Deus está com Moisés, Deus age para livrar o povo ali daquela escravidão, e, por fim, Moisés consegue sair com o povo e eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, e no capítulo 15 eles saem lá da escravidão do Egito e vão caminhar no deserto para a terra prometida. Ou seja, mostrando aqui no mapa, é como se eles, como o povo, saísse daqui, atravessasse o mar e fosse para a terra dada por Deus. O livro do Êxodo vai contando esses diversos episódios até esse capítulo 19, que é um capítulo muito importante, que é quando Deus faz uma aliança com o povo. Ou seja, nessa travessia, o povo estava lá, confiando em Moisés, confiando que Deus estava com ele. O povo, como vocês conhecem dos relatos, o povo se queixa com Moisés, o povo pensa em desistir, o povo pensa em voltar para a escravidão, né? Lá era melhor, lá estava bom. Ou seja, o povo tem dificuldade para confiar. Então, Deus faz uma aliança com o povo, no capítulo 19. Moisés para lá na montanha de Deus, chamada Sinai, tem uma manifestação de Deus,
E Deus diz para o povo que ele vai ser o Deus do povo e que o povo vai ser o povo de Deus. Uma aliança é como que um pacto, é como que um casamento, ou seja, um se torna para o outro. Deus se torna o Deus do povo de Israel, Israel se torna o povo de Deus. E esse evento da aliança de Deus com o povo, do povo com Deus, se torna tão importante, se torna valioso para o povo de Israel, que na narrativa, o povo, na narrativa aqui do texto do Êxodo, o povo para aí e vários capítulos são contados, são escritos para falar dessa aliança de Deus com o povo. Ou seja, quando a gente quer valorizar o que a gente está comunicando, a gente se delonga naquilo, né? Se eu vou contar qualquer episódio, aquilo que eu mais estendo, aquilo que eu mais enfatizo, é aquilo que eu considero mais importante que eu quero comunicar. Nos textos bíblicos também, aquilo que se repete muito, aquilo que se detalha muito, é porque o autor quer chamar atenção para aquilo. Então, no caso do livro do Êxodo, o autor quer chamar atenção para a estadia do povo no deserto, porque o deserto é para o povo o lugar da aliança com Deus. É o lugar no qual o povo se constitui como povo de Deus e Deus como Deus de seu povo. Por isso que em diversos outros textos o deserto é recordado, porque o deserto é esse lugar da aliança. Jesus foi ao deserto, no livro do Apocalipse fala que a mulher também foi ao deserto, em Mateus, José e Maria fogem para o deserto, para esse lugar da aliança. A gente também, nos nossos momentos de crise, temos que ir para os nossos desertos, ou seja, temos que nos recolher para pensar na nossa identidade, para a gente continuar o caminho. Ou seja, o deserto é esse lugar do povo, no qual o povo descobre a sua identidade como povo de Deus, como povo da aliança. E aí, a narrativa do livro do Êxodo, os capítulos seguintes do livro do Êxodo, vão se ocupar de diversas regras, normas. Esses capítulos vão falar do templo, dos sacerdotes, como deve ser, etc. O livro do Levítico é outro livro que conta a respeito de rituais, de regras de puro e impuro, de normas do culto no templo. Então, o livro do Levítico vai se ocupar com isso, e o livro dos Números, vocês podem folhear aí, pode chegar no livro dos Números, é que vai dar continuidade à saída do povo do deserto para uma terra prometida. Ou seja, lá no capítulo 11 do livro dos Números, é que o povo sai lá da montanha sagrada, do deserto, do Monte Sinai ou do Monte Hebron, conforme a tradição vai encontrar os dois nomes, e o povo parte rumo à terra prometida. Então, as narrativas dos livros do livro dos Números
vai continuar vários episódios do povo, e o livro do Deuteronômio vai repetir alguns aspectos já contados no livro do Êxodo, no livro dos Números, sobretudo esses dois livros, e vai chegar até a entrada da Terra Prometida. O final do capítulo, o final do livro do Deuteronômio é a morte de Moisés e a sucessão de Moisés por Josué, que são textos que a gente está lendo nesses dias de semana. Então, Moisés passa a missão para Josué, Josué fica responsável para suceder Moisés e lidera o povo rumo à Terra Prometida. E no livro de Josué, capítulo 1, Josué vai entrando na Terra Prometida e vai conquistando a terra. E toda a narrativa do livro de Josué é a narrativa a respeito desse momento, quando o povo chega e se instala e se organiza na terra. Quando o povo chega, se instala aqui na terra, como o povo é gente, e onde tem gente reunida, precisa de organização, porque as pessoas causam problemas, o povo se organiza nesse momento histórico com os juízes. Os juízes eram líderes para ajudar na organização do povo e julgar o que era certo e o que era errado. Então, hoje temos a figura do juiz que conhece as normas e as leis e vai julgar conforme aquelas normas e aquelas leis, etc. O juiz, nesse tempo, era um líder popular que ajudava na organização do povo. Fazer, assim, uma comparação com o nosso contexto é como se fosse o coordenador de grupo. Vai dizer, assim, que ajuda a organizar, que ajuda a deliberar, etc. E o livro dos juízes vai contar esse momento da história do povo de Israel e vai apresentar essas figuras que lideravam o povo. Então, temos essa história que eu percorri. A Bíblia menciona a presença do patriarca Abraão, ou Abraão, na Baixa Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, está aí a referência, com a passagem por Harã, na Alta Mesopotâmia. Depois, seu descendente Jacó, Israel, depois de Isaac, de Jacó, o nome Jacó, no momento do texto bíblico, ele se torna Israel. Ele se estabelece no Egito e depois, quando o povo se instala, se divide em tribos. E aqui tem vários nomes próprios e várias informações históricas que eu quero seguir adiante para ajudar na melhor compreensão do texto bíblico. Aqui está o caminho de Abraão, que eu contei um pouco. Abraão sai daqui, de Ur dos Caldeus, passa por Harã, vai para o Egito, se instala na terra. E o povo faz esse caminho
depois de sair lá da escravidão do Egito, uma terra. E aqui é a terra onde o povo se instala, se estabelece, se desenvolve. No Egito, os filhos de Israel eram chamados de hebreus. Tem uma discussão a respeito desse nome, que significa empoeirado, significa várias coisas, mas para dizer que era como o povo era chamado. A Bíblia relata a estadia do povo lá no Egito, como a gente viu, por volta desse período, e esse nome significaria isso, os nômades, os que ficam perambulando e se enchendo de pó da terra. E o distintivo do povo hebreu ou dos israelitas, dos outros povos semitas, dos povos dos arredores ali, do povo de Israel, é a religião. Porque era o povo que tinha a fé num Deus único. Eu vou só voltar aqui no mapa, nesse mapa aqui, para mostrar o seguinte: o povo de Israel, o povo hebreu, se instala aqui, mas há outros povos vizinhos. E esses outros povos vizinhos têm os seus deuses, os seus cultos, suas divindades, e adoravam tinham as suas religiões. E o povo de Israel se distinguia justamente por causa de uma religião, de um Deus único, de um Deus revelado, de um Deus que agia na história do seu povo. Pelas genealogias registradas na Bíblia, por exemplo, Gênesis 10, Gênesis 36, sabemos que Israel considerava alguns povos semitas, os povos vizinhos, como parentes mais ou menos próximos. Ou seja, essa lista de nomes que a gente tem dificuldade para ler hoje tinha uma função para o povo, numa época em que não se tinha cartório, não se tinha registro, não se tinha Google, nem etc. Essas genealogias tinham a função de relatar as origens do povo. Fulano gerou Cicrano, gerou Beltrano, etc., etc., que fez isso, que se instalou ali, que veio dali, por isso que tal povo é assim. E aí eu menciono alguns dos povos vizinhos desse período, desse corte, desse lance histórico que eu fiz desde Abraão até o período dos juízes, né? Os edomitas, os moabitas e os amonitas, que ficam a sul e a leste das 12 tribos, não dá para eu mostrar aqui o mapa. Os amalecitas constituem uma ameaça que deve ser combatido sempre. Os ismaelitas, ou os árabes, que tornam depois os árabes. Por fim, os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó e Israel, formavam um povo a quem Israel se opunha e podia julgar-se no direito de dominar. Aí algumas passagens, eu não quero ler agora por causa do tempo, que eu quero seguir um pouquinho mais adiante com vocês. Aqui também eu mencionei sobre os arameus ou sírios, situados principalmente na Alta Mesopotâmia. Depois outros povos, e aqui eu quero mostrar o mapa das 12 tribos com os povos vizinhos. Aquela terra que a gente viu nos arredores dos outros povos, aqui está organizada a partir das tribos. Depois que o povo se instala,
essas tribos se dividem na terra e passam a conviver com esses povos vizinhos. Então, vocês podem encontrar nos textos a menção de arameus, de amonitas, de edomitas, amalecitas, filisteus, etc. Então, são povos vizinhos a Israel, ao povo de Israel, vizinhos às tribos, e são povos com quem Israel, ora tem convívio melhor, ora pior. Muitas vezes tem relatos de guerra contra esses povos, um querendo dominar o outro, vencer o outro, etc. Depois que o povo se instala e que se organiza com os juízes, em um momento posterior, o povo vai pedir um rei. E é a figura do rei que vai unificar essas tribos, esse bando de gente espalhado em diversas partes. O rei vai ter a tarefa de unir esse povo em um povo único. E isso é que a gente vai estudar no próximo encontro. A monarquia e os domínios sucessivos que o povo de Israel vivenciou. Queria só terminar com essa citação, que é a respeito dessa dificuldade que se tem de precisão histórica desses fatos que a gente está aqui recordando. A dificuldade de demonstrar a realidade histórica a qual pertenceram os patriarcas não impede, porém, de considerar Abraão, Isaque e Jacó indivíduos históricos provenientes das fases mais antigas que cercam a pré-história de Israel. Eles provavelmente se encaixam dentro do amplo contexto das ondas migratórias de clãs seminômades que procuravam por terras para o plantio, locais onde pudessem se estabelecer e se organizar nas cidades-estados de Canaã, desde o começo do segundo milênio antes de Cristo. Ou seja, embora a gente não tenha tantas precisões históricas, mas é importante a gente ver e ouvir e ler esses relatos como relatos de Deus com o seu povo e como Deus vai caminhando com o seu povo e fazendo desse povo o povo dele, assim como Deus vai fazendo da gente o povo dele. Deus vos abençoe e vos guarde, e vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.